Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, nós vamos ler a respeito desse Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo a partir do 7 até o 12. Vamos falar sobre Eutico. Todos acharam? Amém? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortados. Claro que essa passagem, ela nos fala, ela foca no que aconteceu com esse rapaz que estava sentado na janela. E quando o Senhor me deu esse texto, a gente vê que o escritor faz alguns comentários aqui sobre o primeiro dia da semana, que tinham luzes acesas no cenáculo, uma grande quantidade de lâmpadas acesas. Naturalmente, não são as lâmpadas que temos hoje. E eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, eu vou pregar só sobre Eutico, isso deve ter algum significado, tudo isso que está escrito, porque eu gostaria de entender melhor toda essa passagem, o que o Senhor quer, o que o Espírito tem para nos dizer nesse domingo pela manhã. E eu passei alguns dias orando na madrugada, buscando ao Senhor para entender cada detalhe desse texto, dessa palavra, né? E interessante que eu acredito que o escritor, ele narrou exatamente, literalmente, o que aconteceu, o acontecido, aquilo que ele enxergou, aquilo que ele viu, e ele passou essa imagem nesse texto, contando exatamente o acontecimento. Mas eu percebo que nesta manhã o Senhor tem algumas coisas a nos dizer, a dizer à igreja através dessas palavras que estão aqui. Primeira coisa que nós lemos é que se refere ao primeiro dia da semana. E essa referência ao primeiro dia da semana significa prioridade, que o primeiro lugar pertence a Deus. O primeiro lugar pertence às coisas de Deus. Isso é um conselho que o Espírito Santo, uma orientação que vocês estão recebendo não somente hoje, eu tenho absoluta certeza que vocês recebem esses ensinamentos constantemente nesse lugar. Deus tem que ser prioridade na nossa vida.
Eles não se reuniram nem no segundo dia, nem no terceiro dia, mas no primeiro dia. Então, que nós possamos ter como primeiro conselho do Espírito Santo para nós na manhã desse domingo, que Deus é prioridade. As coisas espirituais são prioridade. As demais, por mais importantes que possam parecer, no nosso entendimento, na nossa concepção, são secundárias, por mais importantes que possam parecer. Deus é prioridade, a tua vida espiritual é prioridade. Segundo ponto que nós vemos, que eles estavam reunidos, e isso nos remete a um outro conselho, união, unidade. Nós precisamos estar unidos. Nós vamos ver na continuidade que ele fala de partir o pão. E o partir o pão nos fala de comunhão. E nós vamos analisar, eu adiantei um pouquinho, porque nem sempre união quer dizer comunhão. Nem sempre na reunião nós encontramos uma perfeita comunhão. Você vê quando são chamados aqueles batalhões da Polícia Militar para ir de encontro a um conflito, resolver algum problema. Ali tem diversos militares, eles estão reunidos para juntar forças, para se fortalecer, mas isso não significa que eles estejam na mesma comunhão. Talvez ali tenham até inimigos, um que não suporte o outro, tal, mas eles estão reunidos por uma causa. Então é importante nós percebermos que nós podemos estar reunidos sem estar unidos, sem estarmos na comunhão. E é preciso que nós vivamos o Espírito de Deus, porque há um único Espírito, o Espírito de Deus, e nós precisamos estar na mesma sintonia desse Espírito. Então, nós vemos que essas primeiras palavras nos falam de união, nos falam de comunhão, e nós vemos aqui, passando por esses conselhos, por esses apontamentos que o Espírito Santo nos dá, nós vamos ver a respeito do apóstolo Paulo. Se a gente lê, eu não sei se o livro está na ordem cronológica dos acontecimentos, eu acredito que sim. Paulo era um problema para o inferno, né? E as lutas que ele enfrentava, as situações que ele passava, eram gigantescas. Ele tinha, no texto anterior, que antecede esse texto que eu li, conta sobre ele lutando com Demétrio, que fazia nichos de prata para a deusa Diana, a deusa dos Efésios, e foi uma confusão, foi preso, foi levado à justiça, aquela coisa toda, e daqui a pouco ele está aqui, pregando a todo pano, com todo gás, com toda disposição. Nós vemos que ele estava pregando e não era pouco. Naturalmente, ele estava pregando à noite porque tinham as luzes acesas lá no cenáculo, e nós vemos a disposição. Irmãos, que coisa impressionante aquilo que precisa haver na igreja, unção do Espírito Santo, unção de Deus na vida da igreja. Certa vez perguntaram para um pastor, muito antigo, eu vi ele falando, achei muito interessante. Perguntaram, foi uma conferência que houve sobre poder de Deus, unção, e perguntaram para esse pastor, já de uma certa idade, pastor, o que é unção? Ele disse, olha, uns são, outros não são. Então, unção é uma coisa que se manifesta naqueles que buscam. A unção de Deus está na nossa vida de acordo com a nossa busca. Nós percebemos
Claro, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu percebo que nós vivemos aqui num ambiente muito, muito sincero, muito honesto. Eu não percebo, não consigo perceber falsificações. Quando eu vejo a nossa pastora aqui dançando, pulando, sorrindo, é autêntico, não é nenhuma forçação de barra, é espontâneo, e como o nosso pastor contando que é assim na casa dele também. Deve ser uma alegria constante, né, pastor? Quando eu vejo o nosso irmão é inquieto no espírito, ele é inquieto, ele abaixa, ele levanta, ele põe o rosto no chão, ele segura o microfone, ele se apoia, mas eu vejo nisso uma ação do Espírito Santo. Sabe, a gente percebe nesses detalhes, como gostaria também de poder ter demonstrações da presença do Espírito na minha vida. Mas eu fico observando, fico muito contente, porque eu vejo o Espírito Santo agindo. E nós vemos que já passou do meio-dia. Eu acho que o culto é até meio-dia, né, pastor? Mas o que eu estou referindo sobre o texto, que Paulo, né? Não, aqui também é o que acontece quando nós estamos na unção do Espírito Santo, dominados pelo poder de Deus. E o interessante é que o povo estava atento. Sabe, não era uma coisa cansativa, não era uma coisa angustiante, porque tem lugares que você vai, aonde estão se falando das coisas de Deus, mas as coisas de Deus têm que ser faladas com unção, com poder, com virtude do Espírito Santo, porque tem que ser alimento vivo para as almas que têm vida espiritual. Porque você vai em lugares que a pessoa fica angustiada. Quer dizer, tem duas situações. Às vezes, numa unção naquele púlpito, infelizmente, ou então a pessoa não tem vida espiritual. Porque alimento espiritual é para quem tem vida espiritual. Quem não tem vida espiritual fica inquieto, incomodado, será que não termina, vai demorar muito, tal, porque nós precisamos ter vida espiritual. Quando nós temos vida espiritual, nós somos alimentados pela palavra de Deus, pela unção, pela virtude, pela presença do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa ter essa fartura de ensinos, essa fartura de conhecimento, de informação da palavra de Deus. E uma das coisas que eu percebo aqui em nossa igreja, posso falar nossa igreja, né? É a preocupação dos nossos pastores em sempre estar trazendo pessoas capacitadas, né, pessoas usadas nas mãos de Deus para alimentá-los fortemente na presença do Senhor. Nem sempre eles acertam, né? Por isso que eu estou aqui hoje. É brincadeira, irmãos. Mas a gente percebe essa preocupação dos nossos pastores, como vai trazer agora Andréia Vargas, no dia 24 e 25 de fevereiro. Haverá uma ministração no dia 25 pela manhã, e sabemos que é muito importante. Então, isso é de muito valor, porque isso alimenta as nossas vidas espirituais. Irmãos, eu não saio lá de Tietê, viajo um pouquinho para vir até aqui, somente para falar ou para pregar. Eu venho aqui porque eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero me alimentar, eu quero ser fortalecido pela palavra. E nós vemos, irmãos, que nós precisamos agradecer a Deus quando nós estamos diante de um púlpito da onde emana verdadeiramente a unção, o poder, a virtude de Deus para alimentar a tua vida. Falando essas coisas, irmãos, nós vamos ver que aquelas lâmpadas que é citado, por que foi citado lâmpadas? Eu não sei por que foi citado isso nesse texto, né? Que havia claridade, mas eu acho que isso aponta para uma coisa, que a palavra de Deus ilumina a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Quanto mais se ouve a palavra de Deus, você aprende, mais iluminado para o entendimento das coisas de Deus, para o teu crescimento espiritual na presença do Senhor.
Dito isso, irmãos, nós vamos só centralizar um pouquinho em Eutico, que a Bíblia, esse texto destaca, que era um jovem que naquele cenáculo, no meio daquele povo, ele, não sei se por quantidade de pessoas que tivessem, haviam janelas, e ali a Bíblia diz que era o terceiro andar, e ele resolveu se sentar numa janela, numa das janelas ali daquele cenáculo. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que janela não é lugar de sentar, né? Não é o mais indicado. E me passa a questão, será que alguém teria falado para ele, Eutico, sai dessa janela, aí é perigoso, você está no terceiro andar, não faz isso, tal. Porque às vezes, irmãos, a Bíblia diz que quando nós percebemos que um irmão está correndo algum perigo, não é como acusador, não é apontando o dedo, mas com amor, com carinho, sabe, orando a Deus até antecipadamente, Senhor, me ajuda a poder levar essa palavra, porque quando nós vemos que um irmão nosso, uma irmã nossa está incorrendo num perigo, nós temos que adverti-lo. Não sabemos se isso aconteceu com Eutico. A verdade é que Eutico estava naquela janela e diz que o prolongado discurso de Paulo se estendeu até por volta da meia-noite, e foi dando um sono em Eutico, um sono profundo, ele foi adormecendo, e o que aconteceu? Até a hora que ele perdeu os sentidos e caiu da janela. Graças a Deus aqui ninguém senta na janela, né? Mas às vezes nós podemos estar sentados na janela. A janela, nós podemos dizer que teria algumas funções, entre elas, poder ventilar o ambiente, entrar o ar, ventilar, e também para observar. Quando nós olhamos pela janela, nós vemos o que está acontecendo lá fora, algum problema, alguma situação, nós olhamos e vemos o que está ocorrendo lá fora. E talvez Eutico estivesse com a sua atenção dividida. Um pouco ele prestava atenção no culto, na pregação, e um pouco ele prestava atenção, de repente passava alguém, alguma situação que chamasse a sua atenção, e a palavra de Deus precisa ser recebida e observada com toda a atenção. Muitas vezes o diabo nos coloca, sem que nós percebamos, assentados em janelas espirituais. Muitas vezes você está aqui, de corpo presente, mas há uma janela espiritual que te leva a olhar para as situações que você está enfrentando, para o problema que você está vivendo, para angústias que você está passando, e muitas vezes você deixa de focar a sua atenção, a sua compreensão naquilo que está sendo ministrado, naquilo que pode te fortalecer e te dar a vitória, aquilo que pode te colocar na presença do Deus Todo-Poderoso, enquanto você ouve aqui e pensa um pouquinho, mas amanhã, como vai ser essa semana? Meu Deus, aquele problema, como eu vou resolver? E você está sentado na janela. E a queda não acontece assim em questão de 1 hora, de 2 horas. Você quer que eu diga uma coisa para você? Aqui nós estamos num grupo muito bom de pessoas, um número razoável de pessoas. Nem todos aproveitam do alimento igualmente. Infelizmente. Infelizmente. Há pessoas que saem bem alimentadas, absorvem cada detalhe, cada vírgula, cada palavra, cada conselho, cada louvor, cada orientação, cada oração, sabe? Sai fortalecido, pronto para enfrentar uma semana. Mas tem outros que não aproveitam tanto. Aproveita 40%, 50%, 30%, 60%. Cumpriu um ritual, um costume, um hábito de vir à igreja, mas não se alimentou inteiramente, substancialmente da palavra do Senhor. E isto
vai trazendo uma fraqueza espiritual gradativa, semelhante àquele sono que acometeu Eutico naquela janela. Você já percebeu que tem pessoas, irmãos, que às vezes a gente sabe até que estão passando por problemas difíceis, por situações desafiadoras, e você pergunta, como é que vai? Graças a Deus, vou bem, está tudo caminhando bem, porque a mente e o coração daquela pessoa está focada em Deus, e nós sabemos que em Deus nós podemos confiar de recebermos todas as coisas, nós temos todas as garantias. Mas já outras pessoas estão focadas mais no seu problema. Não que você não deva pensar nos seus problemas, nos seus desafios, nas suas angústias, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, às vezes a gente passa por algumas situaçõezinhas desafiadoras, e nós ficamos tão desesperados, tão aflitos. Parece que Deus não está presente, que Deus está ausente. Deus não está ausente, Ele está no controle. E muitas vezes nós temos que passar por situações que nós não queremos passar, mas nós precisamos passar. Esses dias eu estava lendo a palavra e comecei a meditar sobre a vida de João Batista, o primo de Jesus, que o batizou. O próprio Jesus disse que João Batista tinha uma vida respeitável diante de Deus, homem poderoso, desafiou as autoridades ali, falando, mostrando o pecado daquele homem, que não lhe era lícito possuir a mulher do seu irmão, sua cunhada, e por isso ele foi preso, ele foi por um cárcere. O homem de Deus, João Batista, o grande João Batista, naquele cárcere escuro, naquele local horrível, ele foi decapitado, morto. Sabe? Que coisa, que situação deste grande homem de Deus. Às vezes eu fico pensando, o que teria passado na cabeça, na mente de João Batista, quando ele viu aquela porta se abrir, aquelas grades se abrirem, aqueles guardas, aqueles homens entrarem ali com espada na mão, com os instrumentos para decapitá-lo de uma forma tão rápida e tão violenta. Será que em algum momento ele duvidou da presença do Deus que ele serviu nos dias da vida dele? Difícil, irmão, não que nós tenhamos que passar por coisas semelhantes, mas o que tivermos que passar, que nós tivermos que atravessar, vamos ter fé. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu espero que você enfrente as lutas que você está passando com seus olhos voltados para Deus, com seu coração confiado naquele que tem todo o poder para te garantir a vitória. E vitória, meu irmão, não é só nesse mundo, não. Nossa vitória é quando nós chegarmos lá. É quando nós adentrarmos aqueles portões celestiais. Essa é a vitória. Aqui Deus vai nos levando, nos conduzindo, é uma batalha aqui, outra ali, às vezes nós vencemos, às vezes a gente tem que sustentar um pouco, orar, chorar, mas a nossa vitória é quando nós chegarmos na glória diante de Deus. A verdade, irmãos, que Eutico negligenciou. Ele sentou-se numa janela, aonde ele olhava um pouco para dentro e um pouco lá para fora. Meu irmão, que quando você entrar nesse lugar, a tua mente, o teu coração, a tua atenção esteja focada 100% naquilo que Deus está proporcionando para você. Porque neste lugar, a tua vida espiritual é alimentada. Quando você sai deste local, você tem que sair fortalecido na sua vida espiritual, com força total, abastecido do poder de Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos que semana nós vamos ter, mas você precisa estar abastecido, fortalecido para vencer. Eutico não percebeu que ele estava correndo perigo. A negligência nas coisas de Deus podem ir trazendo um sono espiritual, que vai acontecendo gradativamente.
É muito comum a gente ouvir alguém dizer, há anos atrás eu era tão crente, nossa, no meu primeiro amor, tal. O que houve? Nós temos que ser cada vez mais crentes, não diminuir. Ouço muitas vezes pessoas falando como se a sua vida espiritual, a sua fé, a sua unção estivesse diminuindo ao longo dos anos. Isso não pode acontecer. Quando nós vemos essa igreja prosperando, crescendo, aumentando em número de pessoas, em ações do Espírito Santo, estendendo as suas fronteiras, isso é a presença do poder de Deus, é crescimento, é vida espiritual. E se nós não cuidarmos com isso, esse amortecimento, esse sono espiritual vai vindo aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que cai da janela, cai do seu lugar. E aquele moço caiu do terceiro andar, e diz a Bíblia que caiu morto. Agora fica aqui uma palavra para os pregadores deste santo evangelho, para nós pastores, para os líderes de célula, que pregam a palavra, que ensinam, que ministram, os obreiros desta casa, fica um outro conselho, uma outra orientação. Irmãos, eu estou aqui pregando, mas eu não sei o que vai acontecer até daqui a pouquinho, até daqui a 5 minutos. Nós estamos falando do amor, do poder de Deus. De repente, tudo isso aqui que eu estou falando pode sofrer um confronto, pode chegar um momento em que eu seja confrontado diante dos irmãos a demonstrar a minha fé, aquilo que eu prego. Paulo estava pregando, talvez falando dos poderes que o nosso Deus tem, das virtudes, e de repente, no meio do seu discurso, no meio da sua ministração, da sua pregação, acontece um acidente, o rapaz cai do terceiro andar, cai morto lá no chão. E aí? E aí? Aquele povo olhou, desceu todo mundo correndo, tal, e o rapaz estava morto. Poxa, mas o irmão está pregando, falando de Deus, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e agora o cara está morto aqui, o que aconteceu? Por isso que Paulo diz assim, quando eu fui ter convosco, irmãos, não fui ter só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Irmãos pregadores, irmãos obreiros, trabalhadores do Evangelho, saiba que nós servimos um Jesus, que Ele declarou, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra, Ele tem todo o poder. Esse cálice, esse memorial que você participou agora desse cálice, desse pão, que simboliza o corpo dEle que foi partido por amor de nós, sangue que foi derramado, Ele não só purificou os nossos pecados, nos perdoou, nos está conduzindo ao céu, como Ele tem poder para se manifestar na sua vida. Por isso, quando você orar, quando você fizer uma imposição de mãos, tenha certeza de que Deus está contigo. Porque o mundo estará olhando e contemplando se o que você prega tem fundamento, tem realidade. Saiba que quando você abre uma célula, está lá à frente, quando você começa uma reunião da tua célula ali, tem meia dúzia de pessoas, você sabe que você está começando ali, fazer uma oração, vamos orar, vamos louvar, e você não sabe o que pode acontecer ali em meia hora, em 1 hora. Tem tanta coisa que pode acontecer, demônio se manifestar, alguém passar mal. Eu tive uma situação dessa em São Paulo, eu estava lendo esse texto faz muitos anos. Tinha uma senhorinha, naquela época eu era jovem, acho que eu tinha uns 30 anos, e tinha um culto, e por incrível que pareça, era num prédio que tinha, como aqui tem essa escadaria e tal, tinha uma escada muito comprida. Então, sempre fizemos corrimão, tudo mais ali, eu sempre orientava o povo de quando descer, subir, tenha cuidado e tal. Mas quando terminava o culto, era aquela correria, era gente, era criançada, aquela coisa toda. E um dia uma senhorinha, eu acho que ela tinha por volta de uns 70 anos de idade, a idade que eu mais ou menos tenho hoje.
E ela já tinha descido todo mundo, e de repente foi aquele barulho, e ela desceu rolando aquela escada, batendo a cabeça, e eu corri, e vi ela já estava chegando lá embaixo, quando ela caiu o corpo todo mole, aí todo mundo, pastor, descemos correndo lá. E eu não pensei, nem lembrei nesse texto, nem passou pela cabeça, mas eu fiz o que Paulo fez. Eu abracei ela e orei e clamei pelo Senhor Jesus, repreendi o espírito da morte, e ela voltou assim, não quebrou nada, não se machucou. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa convicção que o nosso Deus é real, o nosso Jesus é real. Quando você pregar, não se limite somente de falar, mas de viver. E quando você tiver que orar por alguém, repreender algum mal, use de autoridade, porque Jesus te deu essa autoridade. A igreja precisa viver isto.